Olá pessoal, Marcelo, Papo de Sardinha. Esse bate-papo hoje, essa troca de ideia, ela é para quem está começando no mercado financeiro. E olha que eu disse mercado financeiro. Eu não estou falando do day trade, eu não estou falando só do swing trade, eu estou falando do mercado como um todo. Deixa um like, compartilhe, faça um comentário, ajuda a fortalecer o canal, compartilhe com seus amigos que está querendo começar, iniciar no mercado financeiro. E eu vou embora pro vídeo. Quem está começando, primeiro, abra uma conta numa corretora. Essa conta é gratuita, essa conta não vai te exigir nenhum valor, mas algumas informações elas são importantes para que você avalie. Avalie a plataforma que você vai usar. Nessa corretora, ele vai pedir que você faça um teste. Esse teste, ele vai avaliar o seu grau de risco. Marcelo, o que significa isso? Se você, por exemplo, abrir uma conta em qualquer corretora aí, vamos lá, abrir uma conta na Clear, ou na Rico, ou na BTG, e se por um acaso, na hora que você fizer a pesquisa, não é uma pesquisa de satisfação, quando você fizer a pesquisa de avaliação da sua modalidade, e se neste caso eles identificarem que você é um cara moderado ou conservador, você não consegue fazer day trade, por exemplo. Então, para fazer day trade, você precisa ter risco. Então, você precisa ter um perfil de risco. Isso é uma pesquisa que eles fazem, é uma análise que eles fazem, e aí baseado num questionário que eles colocam, toda corretora coloca, tá? Então, abriu a conta na corretora, avalia a taxa, avalia a avaliação de taxa, avalia a plataforma que você vai usar, se ela é gratuita, se não é gratuita, se tem valor, quais são as vantagens de operar por essa corretora. A segunda situação é estudar o mercado. Quando eu digo estudar o mercado, cara, quero viver no mercado financeiro. Eu falei isso já num vídeo e eu repito todas as vezes. Estudar tudo, antes de começar a operar, tudo que tem no mercado financeiro. Ações, fundo imobiliário, opções, renda fixa, forex, as ações lá fora e, claro, o day trade. E aí você vai escolher, depois de estudar, entender o mercado, entender a economia, como a economia afeta nas suas ações, como a economia afeta no seu dia a dia no mercado, depois de você estudar como afeta a questão dos fundos imobiliários, e aí você vai decidir a diversificação. Você não vai operar única e exclusivamente em um ativo. Pô, Marcelo, eu tenho pouca grana, como é que eu faço? Cara, vai devagar, começa pequeno. Mas vamos lá, vamos para a segunda parte. Escolheu, porra, Marcelo, eu quero operar day trade. Faça teste. Hoje, as plataformas, elas disponibilizam simulador ou replay de mercado. E aí, o que é replay de mercado? Simulador é em tempo real, no momento que está acontecendo o pregão, ao invés de eu operar na conta real, eu opero no simulador. E aí eu faço os testes que eu quiser. Eu coloco um contrato, eu vejo se vai romper a VWAP, se não vai romper a VWAP, se ele vai respeitar determinado ajuste. Pronto, cara, eu faço os backtests. E tem os replay de mercado. Em replay de mercado, você está de madrugada, cara, não estou conseguindo dormir, ou você está de noite, depois todo mundo está vendo
os seus programas, eu quero testar, quero continuar treinando. Vai no simulador, no replay de mercado, que você consegue reprisar o dia anterior e os pregões anteriores. Marcelo, eu escolhi operar índice, eu escolhi operar dólar, eu escolhi, avalie sempre o seu perfil, a sua modalidade em relação àquele ativo e as taxas que ele cobra. O que eu quero dizer com isso? Quando você fala do índice, eu prefiro operar índice, embora ele seja mais volátil, mas a taxa dele é menor, ele é menos alavancado. Quando eu falo do dólar, ele tem um direcional mais respeitado, ele respeita mais as análises, mas ele é muito mais alavancado. Então qualquer erro que você cometa, você tende a fazer um lucro maior, mas um prejuízo maior. Esse é o lance do day trade. O risco-retorno ele é sempre alto. Estudou uma técnica, avaliou o que você quer fazer no mercado, estudou bem, fez backtest, estudou bastante, avalie a quantidade de contrato, estude a quantidade de contrato que você quer fazer, a quantidade de operações, crie um plano para você. Marcelo, já testei durante alguns meses, alguns anos no simulador e isso eu sugiro. Mercado financeiro não é brincadeira. Qualquer cochilo você perde dinheiro. Estude gerenciamento de risco. Cara, um dos maiores desafios da minha vida no mercado financeiro, ele não foi até pouco tempo a técnica. Quando você aprende uma técnica, e eu falo isso em um vídeo, em todos os vídeos eu falo, a técnica ela é pessoal. E aí vejam os vídeos anteriores, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Ela é pessoal, por que ela é pessoal? Cara, vai depender da quantidade de contrato, vai depender, cara, do grau de emoção, de emocional que você tem, ou seja, cara, aprenda uma técnica e se aperfeiçoe nela. Cara, eu me identifiquei com isso. Um dos maiores desafios que eu tinha, gerenciamento de risco e o emocional. Cara, gerenciamento de risco, a matemática não fechava na minha vida. A matemática não batia. Depois de muito tempo, e aí só foi acontecer isso, mas alguns anos depois, que eu fui conseguir dar uma dosada na minha matemática, é perder, controlar o emocional. O que é controlar? É não ter dia de fúria, é não ter trade de vingança, é aceitar o loss. Aprenda a conviver com o loss. Eu recebo muitas mensagens falando como, cara, isso, cara, eu posso ser sincero com vocês, isso é padrão. Todo mundo que está iniciando, cara, já aconteceu demais comigo, não sabe perder. Por isso que o gerenciamento de risco ele é importante. Faz o cálculo, eu perdendo tanto, quanto eu posso perder por dia e quanto eu posso perder no mês. Cara, se tudo der errado. E aí é muito complexo essa matemática, por quê? Cara, digamos que eu falo do índice, que é um ativo que eu tenho que eu me especializei um pouco mais. Cara, digamos que eu coloque lá 50 pontos, que é baixo. Porra, 50 pontos, Marcelo, dá R$10 um contrato, tá? Cara, você tem alguns riscos nesses 50 pontos. Ser violinado toda hora. Pô, Marcelo, mas eu me adaptei a isso. É por isso que é pessoal. Eu tenho um amigo meu que ele tem 60% de aproveitamento, de acerto, e ele tem 50% 50 pontos de loss.
tem que se adaptar. Eu particularmente, eu prefiro trabalhar com 80% de aproveitamento e ter um pouco mais largo o meu loss. Eu boto 150, às vezes 250 pontos de loss e pronto, cabe no meu bolso. E aí quantas operações eu faço? Antes eu fazia uma. Se eu tomei uma de 150, eu faço mais com menos contrato, mas aí é um papo para outro assunto. Controle isso. Gerenciamento de risco emocional e técnica. E não alavanque. Não alavanque até você criar um padrão de rotina. Disciplina é importante. Outra coisa, disciplina. Criar esse padrão ao longo de um bom tempo da sua vida. Pô, Marcelo, eu tenho vontade, eu tenho sonho, eu também tenho. Só que sonho sem propriedade, ele passa a ser pesadelo. E é isso que eu gosto de falar, entende? Também sempre tive o desejo de viver do mercado financeiro, mas eu tinha que trabalhar muita coisa em mim. Então, sonho sem nada palpável, ele vira pesadelo. Você vai sofrer no mercado. Então, quer trabalhar pro mercado, quer começar a operar no mercado, eu não digo nem viver do mercado, às vezes, cara, eu, por exemplo, durante muitos anos da minha vida, cara, eu operava e trabalhava, entendeu? Tinha as minhas funções um pouco mais limitadas, aconteceu tudo o que aconteceu e eu decidi continuar no mercado. Eu falei, não, cara, minha decisão hoje, a partir de agora, é viver do mercado. Mas pensa, gerenciamento de risco, técnica. Cara, técnica, ela é importante você escolher uma técnica. Escolher uma técnica para você operar. Gerenciamento de risco e emocional. Cara, por que o emocional? Toda vez eu ouço isso. Cara, porque, cara, não sei perder. Quando eu perco, eu começo a aumentar. Cara, acontece muito no início. Você está perdendo, aumenta a tua perda. Você está ganhando, você entrega o seu resultado. Então, cara, está ganhando com um contrato? Continua com o contrato até criar padrão. Vou repetir, crie padrão. O que é criar padrão? Cara, durante 3 meses eu consegui com um contrato tirar, vamos lá, R$1.000 no mês. Porra, interessante. Quais foram os perrengues que eu passei? Quer ver outro exemplo? No meu caso, eu até falei isso num vídeo há pouco tempo. Próximo de feriado é ruim para mim. Início de mês, cara, é ruim para mim, que fica volátil, é muita notícia, é muito balanço. Eu já descobri que nesse período eu tenho que reduzir a mão. Início do pregão, primeiros 500, é ruim. Começa a se identificar, tem uma identificação com o mercado, tem uma proximidade com o mercado. E aí isso só vai acontecer depois de tempo de tela, depois de muito tempo de tela. Aprenda a setup, aprenda a técnica, aprenda o gerenciamento de risco, que é extremamente importante, emocional. Abra uma conta numa corretora, faça lá o seu teste, responda o questionário que a corretora está pedindo para você fazer e seja feliz. E aprenda a respeitar o seu loss. Marcelo, papo de sardinha, eu resumi bem aqui, tá? Então, aí, detalhes das informações, é óbvio que tem mais vídeo explicando no meu canal. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, faça um comentário. Se tiver dúvida, eu vou responder assim que possível. Beleza? Fui!